Olá, meu nome é Lohane Vaz Pessoa dos Santos, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Desempenho de Sistemas de Ventilação Natural para Resfriamento de um Edifício Escolar sob um cenário de mudanças climáticas em Viçosa. A pesquisa foi financiada pela FAPEMIG e orientada pela professora Joyce Carlo. Contextualizando a pesquisa, o último relatório do IPCC aponta que, mesmo que se todos os países cumpram as metas atuais, ainda não vai ser possível limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Além disso, segundo o Balanço Energético Nacional, 51% da eletricidade do país é consumida pelas edificações. Assim, com o avanço das mudanças climáticas, o uso de ar-condicionado e o consumo de energia tende a crescer. E em relação às escolas, sabemos que o desconforto térmico prejudica a concentração e o aprendizado. Por isso, essa pesquisa avalia as estratégias passivas de climatização, como ventilação natural, mecânica e uso de PCM, para enfrentar esses desafios. Primeiramente, em relação ao uso da ventilação, foi analisada a fachada opaca ventilada, que é um sistema que cria uma câmara de ar entre a fachada original e o revestimento externo. Assim, a radiação aquece o revestimento externo e o ar da câmara, gerando o efeito chaminé, ou seja, a ventilação pela diferença de temperatura que ventila e resfria essa fachada interna, reduzindo assim também a temperatura interna da edificação. Já o PCM é um material de mudança de fase e tem a capacidade de armazenar ou liberar energia térmica através das oscilações de temperatura. Assim, ao mudar de fase, ele absorve e libera calor latente, mantendo a temperatura do ambiente mais estável por mais tempo. Esse processo reduz os picos de calor ou frio e melhora o conforto térmico, diminuindo a necessidade de climatização. Assim, o objetivo da pesquisa é investigar as contribuições da ventilação natural e da mecânica com a combinação de PCM e chaminés térmicas aplicadas a um modelo de edifício escolar existente, para a melhoria do conforto térmico em um cenário de mudanças climáticas em um clima da ZB2M. Em relação à metodologia, partimos do edifício real, que é o PVB, Pavilhão de Aulas da UFV. Ele tem 31 salas de aula e é naturalmente ventilado, fazendo uso de ventilação cruzada e de chaminés térmicas. Na figura ao lado é apresentado o modelo do Energy Plus, do PVB, que foi previamente calibrado e validado com dados medidos por Souza em 2024. Para reduzir o custo computacional da simulação, foi modelado apenas um lado do PVB, justificado pela simetria da edificação. O modelo simulado consiste em um conjunto de 9 salas, sendo 6 salas zonas térmicas e 3 triangulares. As paredes em contato com o restante do prédio foram tratadas como adiabáticas, ou seja, sem trocas térmicas, e o modelo foi rotacionado nas 4 orientações. O modelo inclui ainda 2 chaminés térmicas, conectando os 3 pavimentos e também varandas. As simulações foram feitas nos programas Energy Plus e SketchUp. Os parâmetros construtivos seguiram a NBR 15.220, parte 2, e a ventilação natural foi prevista das 7 às 22 horas, ou seja, no horário de aulas, com uso de iluminação e equipamento seguindo esse mesmo horário, e a ocupação de 60% da capacidade total. O arquivo climático futuro adotado foi o cenário SSP2 4.5 para o ano de 2050, e em Viçosa, a comparação com o arquivo climático histórico indica o aumento de 1,25 graus na temperatura de bulbo seco média, um aumento de 3 graus Celsius na amplitude térmica, além de um aumento de 70% dos graus-horas de resfriamento. Como medidas para o aumento de conforto térmico para um cenário de mudanças climáticas, temos primeiramente a fachada opaca ventilada. Ela possui uma cavidade de 10 centímetros e revestimento cerâmico claro, conforme indicado pela revisão bibliográfica. Como outras medidas, foi utilizada a ventilação natural através das próprias aberturas da edificação e a ventilação mecânica com insufladores de 3 metros por segundo nas salas de aula. Também foram utilizadas paredes com cavidades ventiladas com espessura de 10 centímetros, que combinam ventilação natural e mecânica. E, por fim, a ventilação foi combinada com o uso também de PCM, que foi o RT21HC, na camada mais interna e mais externa das paredes. E todas as simulações mantêm, né, as chaminés térmicas da edificação existente. Aqui, a tabela mostra todos os casos simulados. Nos grupos 1, 2 e 3, com insuflador, a ventilação é mecânica, ou seja, através da cavidade da parede, e natural pelas janelas. E em todos os casos, as portas permanecem fechadas. Já no grupo 2, o PCM foi aplicado apenas nas paredes com contato com outras salas, e a composição da parede é gesso acartonado, PCM e gesso acartonado. No grupo 3, o PCM está nas paredes intermediárias entre as salas e também nas externas, com a composição de gesso acartonado, isolante, gesso acartonado e PCM. Também foram simulados 2 casos com insuflador dentro da sala, com e sem PCM, para comparação com a ventilação na cavidade. E todas as análises consideram a média das 4 orientações da edificação.
Para a fachada opaca ventilada, todas as orientações apresentaram resultados muito próximos, com diferenças de temperaturas operativas entre os casos de apenas 0,2 graus. No clima futuro, a orientação sudoeste também não mostrou variações significativas. Esse gráfico mostra a diferença de temperatura operativa das salas em relação ao caso base ao longo do ano. Assim, percebemos que as variações chegam a 1,5 graus apenas em momentos pontuais. Na maior parte do ano, elas permanecem entre 0,5 e menos 0,5 graus. O RMSE, raiz quadrada do erro médio, das diferenças de temperatura operativa dos casos simulados em relação ao caso base, indica que o melhor caso é a fachada sudoeste, com um RMSE de 0,15 no segundo pavimento, sem alterações significativas no cenário climático futuro. Dessa forma, analisando os resultados de fachada ventilada no PVB, concluímos que, apesar das diferenças de temperaturas operativas nas salas de aula chegarem até 1,5 grau de diferença, elas acontecem apenas em momentos pontuais do ano. Agora, em relação aos demais casos que fazem uso da ventilação natural, mecânica e PCM, a tabela mostra os RMSEs e MBS das diferenças de temperatura operativa entre o caso base e cada caso que possui a medida de conforto térmico indicada. Então, o melhor resultado obtido foi o caso 4, com insuflador dentro das salas e sem utilização de PCM. Nessa tabela, temos os mesmos dados, porém considerando apenas o horário de aulas especificamente, diferentemente da tabela anterior, que abrangia todas as 8.760 horas do ano. Nessa continuação da tabela, com os demais casos, podemos ver que o modelo com insuflador nas salas foi o de melhor desempenho, independentemente do horário de uso. Nos casos com insuflador na cavidade combinados com PCM, as diferenças de temperatura operativa foram pequenas, com o RMSE variando entre 0,2 e 0,8, indicando que o PCM não trouxe benefícios. A ventilação mecânica diurna, né, na cavidade ou na sala de aula gerou então as maiores diferenças em relação ao caso base. Na comparação das temperaturas operativas da sala de aula 305 do último pavimento, que é o caso mais quente, as temperaturas dos casos mais relevantes são bem próximos à do caso base, que está representado em vermelho. O PCM 21, com ventilação natural, que está em laranja, se destaca negativamente, apresentando temperaturas mais altas que as do próprio caso base na maior parte das horas. Já as outras alternativas mantêm uma diferença de temperatura operativa entre -1 e 4 graus em relação ao caso base. Embora, né, o insuflador tenha inserido ar externo quente nas salas, nos horários de pico de temperatura externa, que são representados na cor cinza, superando assim as temperaturas internas do caso base. Nesse gráfico, podemos ver que as diferenças de temperatura resultantes das medidas de conforto térmico geralmente estão agrupadas em 1 e 2 graus a menos que o caso base e ocorrem de 55% a 64% dos horários de aula no ano. O caso com apenas insuflador na sala, sem PCM, que é o que está em verde escuro, teve diferenças de 3 e 4 graus em cerca de 22% das horas, apresentando assim o melhor desempenho. Na sala 305, comparando o caso mais eficiente, que é o com insuflador na sala de aula de 7 às 22 horas, dá para notar a redução das temperaturas mínimas, médias e máximas em verde em relação ao caso base, em vermelho. Então, as temperaturas operativas do caso base variaram entre 32 e 17 graus, representados na achura rosa claro, enquanto o com insuflador ficou entre 32 e 14 graus. Então, apresentou uma maior amplitude térmica diária. As menores temperaturas do caso com insuflador, em verde, ocorrem à noite, ou seja, no momento que não há ocupação. Porém, as temperaturas máximas foram reduzidas no horário de aulas, então houve uma melhora no conforto térmico. Concluindo, o presente trabalho quantificou a contribuição da fachada opaca ventilada, bem como da ventilação natural e da mecânica, combinadas com a chaminé térmica e PCM, para a melhoria térmica de um modelo de edifício escolar existente para a previsão de clima futuro pelo IPCC em Viçosa. Então, a fachada opaca ventilada não reduziu, né, significativamente a temperatura operativa das salas de aula. Em relação às paredes ventiladas, a ventilação mecânica com insufladores reduziu as temperaturas operativas em até 4 graus em relação ao caso base, e já em relação ao PCM, ele aliado à ventilação natural não trouxe benefícios suficientes, contribuindo somente quando usado junto à ventilação mecânica. Então, por fim, os resultados mostraram que inserir um insuflador de ar diretamente na sala de aula traz maiores benefícios que inserir em uma cavidade ventilada de parede interna, para fins de pré-condicionamento. Assim, eu gostaria de agradecer à FAPEMIG pela bolsa que me foi concedida, ao CNPq, à Rede Trapécio e também à professora Joyce Carlo, que foi a orientadora da pesquisa. Essa é a bibliografia e obrigada.